depois pausa para o almoço, à tarde mais 2 mesas redondas, onde cada mesa será composta por convidados e um moderador. Cada participante vai fazer uma breve apresentação, seguida por uma sessão de perguntas e interação com o público. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, a nossa equipe tem uma prancheta disponível. Atrás da credencial de cada um, nós disponibilizamos uma caneta bem bonita também, que vai levar para casa, que legal, né? Então, se vocês tiverem dúvidas, a nossa equipe tem prancheta, é só anotar e nós vamos recolher e passar para a mesa. Como a Carla disse, no final desse dia nós vamos ter um coquetel com vinho e prosecco. Então não percam. Agora eu quero convidar então o nosso primeiro palestrante, o secretário adjunto de Ciência, Tecnologia e Inovação no Complexo Econômico Industrial da Saúde, com foco em políticas de inovação. Por favor, Leandro Sapatli. O tema da palestra é Ciência, Tecnologia e Inovação. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. Antes de tudo, eu queria agradecer aqui o convite, estar participando aqui desse evento com vocês. Acho que o tema do Conexa, assim, acho que é o evento, ele conecta bem, acho que o que a gente quer, enquanto política pública, que quer se desenvolver nesse setor do país. Eu queria agradecer muito ao vereador André Amaral, a Carla, do Edilson, pelo convite, por todo o cuidado que vocês tiveram com a gente, com os membros que vão falar aqui hoje, para participar desse evento, os patrocinadores, a MS, Bionovos, acho que tem um papel importantíssimo aí em todo o desenvolvimento de políticas para esse setor. A gente tem muito orgulho aí de todo o trabalho que eles vêm fazendo aqui no país. Bom, eu vou começar a minha fala um pouco, falando um pouco, acho que o vereador, eu achei muito boa a sua fala sobre a questão da importância da política como união e transformação. Eu acho que ela sintetiza, sintetiza bem a forma como você pode, de fato, fazer políticas de desenvolvimento para o país. Eu acho que aqui a gente está falando de políticas públicas que são estruturadas e construídas para serem perenes. Eu acho que ela não consegue ser perene e duradoura se ela não tiver, de fato, união para poder fazer a transformação necessária no país. Então, acho que vou começar falando um pouco sobre isso. Das políticas públicas para o desenvolvimento do complexo. A ideia é trazer um pouco sobre toda a política do complexo, política de ciência, tecnologia e inovação, e na área do complexo econômico da saúde, e trazer um pouco desse ambiente efervescente que a gente está passando hoje nesse setor. Agora, a gente tem um histórico de desenvolvimento para as políticas desse setor. E esse é um histórico que vai tendo evoluções muito incrementais. Acho que quando a gente está falando de política pública perene, que precisa de um tempo longo de maturação, é uma política pública que ela é uma política pública que ela precisa de ter uma conversa, diálogo com o passado e evoluir de forma incremental. E é o que a gente tem nesse setor. Então, uma série de políticas que são feitas na área de desenvolvimento
na área de inovação, na área de acesso, elas precisam estar bem conectadas, essas três frentes, para que ela consiga fazer essa maturação para o seu desenvolvimento. E não só isso, assim, ela tem que ter uma base conceitual boa para poder trabalhar, até para você saber onde você quer chegar. E aqui eu trago um pouco do ensinamento do secretário Carlos Gadelha. Acho que ele mostra o quanto todo o setor de saúde está conectado para poder gerar esse desenvolvimento. E para lidar com situações complexas. A gente tem nesse segmento uma dependência muito grande de importação. E o que mostrou sua dramaticidade na pandemia. A pandemia ela mostrou que quando o processo se arrefeceu da pandemia, os países se fecharam. E aos países se fecharem, mais de 100 países travaram as exportações de seus produtos de saúde. Quando isso aconteceu, a gente gerou crise de desabastecimento de tecnologias essenciais para lidar com a vida, para tentar resolver a situação que a gente estava passando. Naquele momento, tem um problema estrutural que precisa ser atuado. E veja, reverter situações estruturais assim demandam tempo, demandam união e demandam política de Estado. É com isso que se retoma toda uma política para o desenvolvimento desse segmento. Então se retoma uma série de ações que foram feitas. A primeira coisa que foi feita nesse segmento foi fazer políticas para reestruturar toda essa cadeia. Se recria toda a estrutura de governança que vai fazer a política que junta ministérios, junta órgãos de fomento, junta o setor privado para tentar chegar no mesmo fim. Então se faz toda uma recriação de toda essa estrutura de governança que vai pela recriação do que a gente chama de G6, que é o Grupo Executivo do Complexo, volta a tomada da política de desenvolvimento da Nova Indústria Brasil, vem o novo PAC, vem toda a estrutura de governança para as políticas, vem estratégia nacional de desenvolvimento do complexo, a matriz de desafios e toda a política de instrumentos do poder de compra. Então foi recriado, esse é um período, por isso eu estou falando, é um período efervescente, foi recriado toda uma estrutura de governança, de políticas e de instrumentos para poder desenvolver esse setor no país. E a gente está nesse momento hoje, de recriação de toda essa política e esses instrumentos para poder lidar com os desafios para o desenvolvimento da ciência, tecnologia, inovação e do complexo econômico e social da saúde no país hoje. A Nova Indústria Brasil é o que aqui tem uma foto com a ministra Liz, o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e a ministra Luciana. Eu acho que sintetizam bem a base de toda essa política que está sendo feita para desenvolver esse setor. A Nova Indústria Brasil ela foi redesenhada com ela foi feita com uma visão ultramoderna de atender missões, e sendo que uma dessas missões é a missão da área da saúde, e com uma meta ambiciosa, uma meta de produzir no país 70% do que a gente precisa para abastecer o país de tecnologia da área da saúde. Essa é a meta que foi colocada para os próximos anos, e para isso foram desenhadas políticas que vão de produção local, redução de vulnerabilidade, como usar melhor o poder de compra do Estado, políticas de investimento e financiamento robustos aí para poder desenvolver esse setor. Está pensando na área de transição digital e ecológica, pensando na saúde como um todo,
para fazer modernização dessa infraestrutura e de toda a pesquisa de desenvolvimento e inovação do país. Então, essa é a base onde está avançando toda a política. Então, veja, uma das principais missões dessa nova indústria Brasil é fazer com que o complexo econômico social da saúde seja mais resiliente, a gente reduza as vulnerabilidades do SUS e amplia o acesso à saúde no país. Para isso, se identificou uma série de desafios que a gente precisa avançar, em uma série de áreas que são as demandas que a gente tem hoje no SUS, para hoje e para o futuro. Então a gente tem esse bloco, tem desafios a serem feitos na área de doenças cardiovasculares, de câncer, diabetes, doenças associadas à infecção da população, doenças raras, uma série. A gente elencou aqui os principais desafios que a gente tem de saúde para poder serem desenvolvidos, e ela norteia todo o processo aí da política. Para isso, que a gente teve também um avanço orçamentário dentro do Ministério da Saúde, para a área de ciência, tecnologia e inovação substancial, onde a ciência ela passa a ter todo o apoio para poder fazer os seus avanços. Então, o orçamento na área de pesquisa de ciência, tecnologia e inovação cresceu 3 vezes em 2023, cresceu 5 vezes em 2024 e é o maior investimento da história do Ministério da Saúde nessa área de pesquisa que está sendo feita. Outro investimento de forma bem substancial para poder ter essas conexões e avançar com toda essa política é o do novo PAC. E aqui a gente está falando do maior investimento já realizado nas políticas do complexo econômico da saúde. E veja, são políticas, são investimentos que estão sendo feitos em laboratórios públicos para fazer parcerias com laboratórios privados. Então a gente está criando a base para que você possa fazer parcerias, mais e melhores parcerias com o setor privado. E são investimentos que estão sendo feitos, que vai de medicamentos para doenças negligenciadas até terapias avançadas. Então a gente está tentando pegar todo o espectro de necessidade de inovação do país. E aqui eu estou pegando alguns exemplos. Um exemplo importante de investimento que está sendo feito é no Butantan. A gente está ampliando a capacidade de produção de soros do Butantan em 133%. Então está mais que dobrando a capacidade de produção de soros do Butantan. E não só aumentando a capacidade de produção de soros do Butantan, como desenvolvendo soros liofilizados. Você consegue com isso levar o soro para as regiões mais remotas do país. Então é uma política que vai de mais que dobrar a capacidade. Eu estou falando dessa questão do soro, porque a gente tem um problema de produção de soro na América Latina inteira. E o Butantan é o nosso principal, o principal produtor de soro da América Latina. Então, o Butantan ele vai passar a ter a sua capacidade mais que dobrada de produção de soro, inclusive com a produção de soro liofilizados. E vamos, como eu coloquei de exemplo, vai da doença negligenciada até as terapias avançadas. Aqui é um caso, acho que você deve ter acompanhado bem, de Carticel, onde o Hemocentro, lá de Ribeirão Preto, junto com o Instituto Butantan, junto à Faculdade de Medicina da USP, estão desenvolvendo tecnologia, que aqui é um caso, vou voltar aqui é um caso de remissão total de câncer. Então a gente está encontrando a cura, desenvolvendo a cura de câncer no país, sendo apoiado pelo novo PAC. Então o PAC ele vai desde de investimentos para doenças negligenciadas até o que há de mais avançado hoje. E veja, isso é a base para poder fazer parcerias
mais e melhores parcerias com o setor privado, entre laboratórios públicos e laboratórios privados no país. Aqui é um outro exemplo, o caso da fábrica Demobras. Essa aqui é uma parceria com o laboratório Takeda, que se desenvolveu toda a produção de fator 8 no país, e a fábrica foi inaugurada recentemente. Na parte de dispositivos médicos, acho que isso aqui é muito importante, que o PAC ele vai da produção de medicamentos, a parte de dispositivos médicos, aqui a gente tem uma política que deve mobilizar 3,6 bilhões de reais para fazer parcerias para adquirir dispositivos médicos produzidos no país, para abastecer as policlínicas, maternidades, UBS e tudo mais que está sendo feito dentro do PAC. Tivemos recentemente a ministra anunciando novos investimentos no complexo no âmbito do PAC. São investimentos de 4,2 bilhões de reais, que é a maior carteira de projetos também da história de investimentos do Ministério da Saúde, com 42 projetos sendo investidos em uma série de áreas aqui, como eu tinha colocado anteriormente, que vai ter terapias avançadas, vacinas, soros, medicamentos oncológicos, IFAs, dispositivos médicos, centro de pesquisa e inovação. A ideia são projetos que vão reconstruir a Biopharma, duplica a capacidade do LAFEP, fortalecimento dos laboratórios do Ministério da Defesa, LACFA, LFM, Fiocruz, preparando a Fiocruz e Butantan para o século XXI, a parte do empenho de radiofármacos, como eu falei, demonstrando do Butantan, no Plan. Então, assim, tem um ponto muito importante de avanço metodológico aqui. Estamos avançando em financiamento, de apoio aos ICTs. Essa é uma inovação importante que está sendo feita na política, de fazer parcerias com institutos de ciência e tecnologias. E aqui tem alguns exemplos de avanços, Cimatec, Senai, Unesp, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal da Paraíba, onde com esses investimentos que estão sendo feitos nesses ICTs, se espera fazer e desenvolver também, avançar com as parcerias para esse setor. Essas são as políticas que eu mencionei agora, de financiamento, que vão dar suporte para todas as políticas de parcerias que a gente está avançando, de PDPs, parcerias de desenvolvimento produtivos, parcerias de desenvolvimento de inovação local e uma série de outras políticas. Então, é a base vai poder avançar com essas parcerias. Trazendo aqui para vocês a política por que eu estou enfatizando essa questão da política de PDP? A política de PDP, ela tende a mobilizar boa parte do orçamento da União, com parcerias entre o setor público e o setor privado, para desenvolvimento no país, do que a gente precisa, dos principais produtos que a gente precisa e a gente consome no SUS. Então, é uma política exitosa, ela tem resultados importantes e ela foi aperfeiçoada agora no último ano. O histórico de PDP que a gente tem hoje, veja, são 47 medicamentos que foram desenvolvidos a partir dessa política, desse instrumento, 15 de base biotecnológica, vacinas, dispositivos médicos e hemoderivados. Essas PDPs, elas envolvem laboratórios que são públicas, então uma parte boa no Sudeste, mas ela também está nas outras regiões do país, envolve parceiros privados nacionais, e aqui, como eu coloquei, tem MS, Bionovis e outras, que envolve também parcerias com empresas internacionais para trazer tecnologia para o país, que estão também alocadas em boa parte do globo. E a gente já tem tecnologias totalmente internalizadas no país, tecnologias extremamente importantes.
como essas aqui que eu estou listando aqui. E aqui eu queria dar um destaque bastante importante aqui em doenças autoimunes e hematológicas, que é o caso do infliximab. Infliximab é o primeiro IFA de biológico avançado a ser desenvolvido integralmente no país. Isso era algo impensável de ser feito. Isso aqui está sendo feito pela Bionovis. Era algo impensável de ser feito há 10 anos atrás. E hoje, graças a políticas e hoje a gente tem algo assim, isso é disruptivo. Fazer algo assim está sendo feito aqui. Então, fazer algo assim aqui é algo que tem um significado, uma simbologia muito importante, mostrando que o país consegue fazer. O país consegue desenvolver e produzir o que há de mais avançado no mundo aqui. Então, é preciso ter políticas de fato estruturantes, de longo prazo, que consigam fazer com que instrumentos como esse avancem, se maturem e consigam ter resultados importantes como o de produzir tecnologias essenciais e complexas aqui dentro do país. Isso é o passado, está se mostrando no presente, vai dar base para o futuro, e a gente relançou essa política, esse instrumento, agora, e foi anunciado recentemente uma nova leva de parcerias de PDPs e de PDIs que chegaram para a gente do Ministério para poder analisar, e a gente teve uma surpresa muito importante e muito impactante para a gente, que foi o maior número de projetos de parceria público-privadas de transferência de tecnologia no país hoje. Assim. A gente acabou de receber mais de 320 projetos para desenvolver tecnologias no país. São 147 PDPs e 175 PDIs. O que se tinha no passado era essa política de PDP. O que ela fazia? Ela pegava a tecnologia que era importante, essencial para abastecer o SUS, tecnologias, inovações de fora, e traziam para dentro, para ser produzida aqui no país, por empresas privadas nacionais e por laboratórios públicos. Você fazia um uso do poder de compra do SUS. Esse é um ponto importante aqui. O SUS ele é o maior comprador de uma série de tecnologias do mundo. Não tem nenhum, tem algumas tecnologias que não tem nenhum outro comprador no mundo que tenha a escala do SUS. O que se quer com essa política? Não só fazer boas compras, fazer boas aquisições a preços baratos. A gente quer usar o uso do poder de compra do SUS para que você possa fazer boas aquisições, mas você possa também desenvolver e fazer com que essa produção dessa tecnologia seja feita no país, por laboratórios públicos e por laboratórios privados. Essa política ela foi retomada agora para poder fazer essa tecnologia, e a gente fez uma nova política. A indústria nacional ela já está apta a fazer inovações no país. Então, a gente desenvolveu uma política irmã dessa para fazer inovação local, para também usar o poder de compra do SUS para poder desenvolver as inovações locais feitas no país. Então, se retomou a política de PDPs e se criou agora a política de inovação local, de inovação local. São esses 322 projetos que o Ministério hoje está em força-tarefa, analisando cada um desses projetos. São tecnologias essenciais. São tecnologias, por exemplo,
São as tecnologias novas que estão vindo para a vacina da dengue. E são tecnologias que vão ser importantes, por exemplo, para lidar com novas pandemias que possam aparecer. Estão sendo desenvolvidas aqui no país. E aí a União está utilizando esse poder de compra do SUS para ajudar no desenvolvimento nacional do país na área da saúde. São mais de 67 proponentes, que aí envolvem os laboratórios públicos e os institutos de ciências e tecnologias do país, e junto com mais de 168 parceiros, que aí envolve praticamente quase todas as empresas nacionais importantes que estão sediadas no país. Vejam, são tecnologias, aqui está separado pelas frentes que a gente separou. Então, são tecnologias, são mais de 69 tecnologias, são 69 tecnologias para doenças e populações negligenciadas, são 59 para emergência de saúde e desses mundos preveníveis. Aqui estão as vacinas, as principais vacinas sendo consumidas aí pelo SUS, tecnologias para sistema de saúde, cânceres de maior incidência e câncer pediátrico, doenças raras, e aí vai. Então tem uma série de projetos que foram recebidos. Isso aqui é inovação real, concreta, de tecnologias para abastecer todos nós aí, no país. Aqui abrindo um pouco mais sobre quais são quantos projetos recebemos do PDP e Vitil. Vejam, está a equipe inteira analisando caso a caso para analisar esses resultados. A mesma linha, na área de diabetes, foram recebidas 11 projetos do PDP, 7 do Vitil. Bom, isso aqui foi a parte desse instrumento, onde tem parceria público-privada para o desenvolvimento e inovação local. Aqui é uma nova leva, também foi criada, de instrumentos para parcerias privado-privado. Então, você está usando o poder de compra do SUS para desenvolver parcerias privado-privado. Empresas privadas que produzem medicamento no país, junto com empresas privadas que produzem o coração, o IFA nacional. Então, essa aqui é uma nova leva de instrumentos que a gente está avançando para usar o poder de compra do Estado para estimular essas parcerias privado-privado. Então, se criou uma margem de preferência em que nos pregões da União se vai poder pagar um valor a maior para quando você tem medicamentos sendo feitos no país e IFA sendo feita no país também. Que aí é 5% para medicamento, mais 10% para o IFA nacional, e a gente tem aí 15% de margem de preferência. E aí é o Estado estimulando parcerias privado-privado virtuosas para o desenvolvimento do país. A reforma tributária é outro ponto também para a gente bastante importante. Vão vir evoluções muito importantes em termos de tributação de tecnologias de saúde no país. Todo medicamento vai ter 60% de redução de imposto. De imposto, a gente vai ter estamos avançando bastante com isenção de medicamentos, também dispositivos médicos, mas também avançando também muito com uma isenção total de impostos para uma série de linhas de cuidados. Então, o que a gente vai vir com a reforma tributária também um cenário onde a tributação ela tende a ajudar toda essa política de desenvolvimento do complexo, onde a gente vai ter reduções importantes de impostos sendo feitas no país, tanto na área de medicamentos quanto na área de dispositivos médicos. Precisamos
avançar nesse debate, acho que está avançando bem, mas ele precisa ser avançado ainda mais, porque eu acho que a gente tem resultados importantes aí para serem conquistados ainda, quanto à reforma tributária. A gente falou de uso do poder de compra, falamos dos instrumentos, reforma tributária, então aqui eu queria trazer para vocês também algo que foi noticiado recentemente, que isso é algo fantástico, foi uma coalizão feita no G20 para a produção local e regional de inovação e acesso. Foi feita uma coalizão com todos os países do G20, onde se quer desenvolver tecnologias para atender mais de 1 bilhão de pessoas afetadas por doenças negligenciadas. 500 milhões são crianças, e a ideia é desenvolver tecnologias para doenças negligenciadas e populações vulnerabilizadas. Veja, o Brasil está coordenando esse trabalho, é quem vai coordenar a secretaria executiva que vai organizar esse processo produtivo dos países do G20 para desenvolvimento. Veja, muito se alegava que doenças negligenciadas não tinham escala para produzir, para ficar rentável a produção desses medicamentos. Agora tem escala, para 1 bilhão de pessoas, mais de 1 bilhão de pessoas. Isso foi fechado agora, tem 2, 3 semanas atrás. E uma coisa inédita, uma coalizão sendo liderada pelo Brasil, sendo feita para atender populações negligenciadas de doenças, populações vulnerabilizadas e doenças negligenciadas no mundo inteiro. Então veja, o que eu trouxe aqui, eu trouxe uma coisa muito no concreto do que está sendo feito, por isso que eu falei que tem que estar num ambiente efervescente, onde as políticas estão sendo implementadas, onde instrumentos estão sendo utilizados para desenvolvimento de todo o complexo econômico do sistema da saúde no país, que vai da nova Indústria Brasil, vai do novo PAC, vai da Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo e chegando até a coalizão global para a produção local, regional, de inovação e acesso equitativo no âmbito do G20. Esse cenário, esse conjunto de ações, ele tem a capacidade de fato, alterar o desenvolvimento, a gente acredita que tem a capacidade de alterar o desenvolvimento desse setor no país. Então, a gente está hoje num momento de transição importante, efervescente, onde está se abrindo uma miríade de opções aí, de avanço para que os investimentos feitos no país tenham materialidade, tenham resultado e demanda para esses investimentos. Como eu tinha colocado, eu queria dar esse destaque aqui, a gente tem, veja, são 30 bilhões ao ano que o SUS compra de tecnologias no país. O que a gente quer, esses 30 bilhões ao ano, eles sejam bem gastos, mas que ele também ajude o desenvolvimento desse setor no país. Para transferir tecnologia, para inovar e para gerar conhecimento e inovação no país. E o poder de compra, ele é um dos instrumentos de toda essa política de acesso que a gente está avançando na área de produção e inovação. Ao mesmo tempo, é preciso avançar nas políticas econômicas, na regulação regulatório, que é o que está sendo feito lá, sistema de inovação, educação, política social e tudo. A gente está trabalhando, a ideia é trabalhar em todas as frentes para você conseguir fazer essa nova geração de políticas públicas de desenvolvimento, você ter um Estado comprometido com esses desafios nacionais. Era isso que eu queria trazer para vocês. Aqui é o lançamento da estratégia do desenvolvimento do complexo. Essa é uma foto desse momento, onde está a ministra, o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e a ministra Luciana. E aqui eu até peguei uma frase do Lula, acho importante que sintetiza bem isso.
nós estamos fazendo hoje com esse ato é mais do que um programa de criação de uma indústria na área de saúde. Nós estamos criando um país soberano, um país que tem cabeça, tronco e membro, um país que tem autoridade para pensar, para inovar, um país que não vai jogar fora a oportunidade nesse primeiro quarto do século XXI. Esse país nós vamos construir, eu espero que a gente construa juntos. É isso. Obrigado. Muitíssimo obrigada, secretário. Nós vamos iniciar agora as mesas com o tema Programas para o Desenvolvimento Tecnológico da Região. E para compor esta mesa, então, eu gostaria de convidar os nossos participantes. Para ser o moderador desta mesa, convido Norberto Prestes, presidente executivo da ABQIC, com experiência em exportação e atração de investimentos para o setor farmaquímico, mestre em administração pela FEARP da USP. Muito obrigada pela presença, pode tomar assento. Os palestrantes serão Renato de Barros Silva, gerente de prospecção de negócios na Invest São Paulo, também a Julieta Palmeira, que é assessora na FINEP para o Complexo Econômico e Industrial da Saúde, também é presidenta da Indústria Pública da Bahia Pharma, de 2011 a 2015, é médica, ex-secretária de Estado de Políticas Públicas para Mulheres da Bahia. Obrigada pela presença. E também o Luiz Breda, diretor de Tecnologia e Inovação do Senai Sinotec na Bahia, com experiência em fabricação e inovação industrial e também doutor em ciências pelo ITA. Fiquem à vontade, podem tomar assento. A dinâmica da mesa vai ser a seguinte: o moderador tem 5 minutos para abertura e cada um dos palestrantes 15 minutos. Teremos também a rodada de perguntas e com uma rodada com respostas de 5 minutos ou 2 rodadas com respostas de 2 a 3 minutos, dependendo da vontade, da necessidade de explicação para cada pergunta. Tá certo? Vamos lá então, está com vocês, muito obrigada. Pode ficar com você. Tem mais um. Mais um que é? Passa. Tá. Vai seguir a ordem da apresentação. Bom, muito obrigado mais uma vez pela apresentação. Obrigado aqui aos nossos panelistas. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer ao Edilson, ao Bionobres aí, pela organização do evento, a secretaria aqui de Valinhos.